Olá, crianças do primeiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula do ensino religioso. Hoje nós trabalharemos com o tema imanência e transcendência. Agora nós iremos organizar o nosso material para a nossa aula de hoje. Para hoje nós precisaremos do material básico, que são o caderno de vocês, lápis grafite, lápis de cor, borracha e, se vocês tiverem aí na casa de vocês, folha de sulfite. Eu darei um tempo para vocês organizarem esse material. Eu logo volto.
E aí, crianças, tudo certo com o material? Então agora anotem lá no caderno de vocês a data de hoje, ensino religioso. Eu vou dar mais um tempo para essa tarefa. Eu logo volto. E aí, crianças, tudo certo? O material arrumado e o caderno anotado? Então vamos para a nossa aula de hoje. Vamos então iniciar fazendo uma breve retomada das ações que nós realizamos na aula passada. Nós conhecemos a lenda do tambor africano, reproduzido por um mundo de histórias. Vocês lembram? Conhecemos também alguns nomes de origem africana. Vejam lá: Dandara, Abayomi, Amara, Faiola, Núbia, Adisa, Erasto, Bintu e muitos outros.
Na aula de hoje, então, nós falaremos um pouco sobre a palavra diversidade. Vocês lembram? Nós já conversamos várias vezes sobre isso. Já dei lá no início do ano algumas dicas sobre o significado dessa palavra. Vocês lembram? Mas hoje eu vou dar continuidade explicando para vocês um pouquinho mais sobre o que é diversidade. Vamos lembrar então. Eu vou ler para vocês o que o dicionário diz sobre o significado da palavra diversidade. Diversidade significa a qualidade daquilo que é diverso, diferença, dessemelhança, variação, variado, variedade, multiplicidade. Em nossa sociedade, a diversidade refere-se às diferenças encontradas em características humanas físicas, religiosas, culturais, sociais e muitas outras. A diversidade também significa a representação de todos os grupos que compõem uma sociedade. E é lá na escola que nós temos o nosso primeiro grupo social. E podemos perceber e representar a diversidade e como isso acontece. Respeitando, por exemplo, todos os coleguinhas, os professores, os inspetores, as diretoras, enfim, toda a comunidade escolar e todos que passam por um ambiente escolar. Agora, então, para vocês entenderem um pouquinho melhor do que a professora está falando, a gente vai assistir a um vídeo que vai mostrar um pouco sobre o que é a diversidade. Eu estarei aqui aguardando por vocês. Eu logo volto. Alô, alô, moçada, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos conversar um pouco sobre o respeito às diversidades. Mas você sabe o que significa diversidade? Bom, na figura nós estamos vendo uma porção delas. Estamos vendo diversidade cultural, biológica, étnica, linguística, religiosa. Enfim, diversidade significa variedade, pluralidade, diferenças. A diversidade cultural, por exemplo, inclui linguagens, tradições, culinária, danças, religião, costumes, vestimentas, modelos de organização familiar e entre outras muitas características próprias das pessoas que habitam determinado território. Vejamos então como nós devemos nos relacionar com os outros tendo em vista essas diferenças. Nesta foto, nós estamos vendo uma porção de emoções. Todos nós temos emoções. Emoções são respostas do nosso corpo frente a situações que enfrentamos no dia a dia. Por exemplo, há situações que nos deixam felizes, como, por exemplo, num dia de sol ou quando nós vemos um parente querido e então expressamos felicidade. Há situações em que rimos, quando, por exemplo, alguém conta uma piada e soltamos uma grande gargalhada. Há situações em que demonstramos dor, como, por exemplo, quando nós ralamos o joelho ou batemos o dedinho do pé. Tem algumas situações que nos deixam chateados, como, por exemplo, quando alguma coisa não acontece como era esperado. Há ainda situações em que nós expressamos a emoção de repulsa, quando, por exemplo, nós sentimos um cheiro ruim. Portanto, as mais diversas situações que acontecem no nosso dia a dia podem nos causar emoções diferentes. Todos nós temos sentimentos e emoções. Por isso, nós devemos saber como nos comportar frente às emoções e sentimentos que as pessoas ao nosso redor estão sentindo. Você já ouviu falar no termo empatia? Empatia é a qualidade das pessoas que são capazes de se colocar no lugar do outro, compartilhando sua alegria ou tristeza, preocupações ou esperanças. Um exemplo de situação em que podemos ser empáticos é quando um amiguinho ou amiguinha está triste por algum motivo. E ainda que não saibamos como ajudar, nós nos dispomos a ouvir este amigo.
é muito importante que saibamos cuidar muito bem dos sentimentos do nosso próximo. Por hoje é só. Portanto, é fundamental que saibamos respeitar as diferenças. Respeitar é entender como cada pessoa pensa e acolher o fato de que todos nós somos diferentes. Todos nós temos culturas, religiões, hábitos, culinária, diferenças biológicas, enfim, uma porção de diferenças. E as pessoas sentem diferentes emoções e sentimentos nas mais diversas situações do dia a dia. Bons estudos e até a próxima! E aí, crianças, conseguiram ter uma melhor percepção do significado da palavra diversidade com este vídeo que vocês assistiram? Então agora nós daremos continuidade no que nós estamos falando. Aprenderem a viver em um ambiente de diversidade é um dos principais desafios do nosso mundo. E, portanto, ao longo da nossa vida escolar, nós nos deparamos com todos os tipos de diferença, seja ele de gênero, de raça, de valores, de religião, de ritmos de aprendizagem, de configurações familiares e muitas outras. A diversidade se mostra nas diferentes formas de vida. Vejam lá na tela. Uma flor, por exemplo, mesmo em um ambiente hostil como este da imagem aí, aparentemente uma terra seca, dura, sem vida, mas a vida persiste e se faz presente. Mas qual será a importância da diversidade em nosso planeta? A diversidade de vida chama-se biodiversidade, que é a variedade de vida existente na natureza. E é graças à natureza que se pode obter os alimentos, as roupas, medicamentos, a energia, representando uma das maiores riquezas do planeta Terra. A natureza também diz respeito à variedade de formas de vida que existe no nosso planeta, desde pequenos organismos até grandes plantas e animais. Essas características são a água existente no nosso planeta, o ar, que é essencial à vida, e o alimento, os animais e as plantas. Agora falaremos sobre sustentabilidade. Olha que palavra grande essa, não é mesmo? Vocês já ouviram falar nessa palavra? Sabe o seu significado? Eu vou ler então para vocês segundo o dicionário o que ela significa. Sustentabilidade é a capacidade de criar meios para suprir as necessidades básicas do presente sem que isso afete as gerações futuras. Normalmente se relaciona com ações econômicas, sociais, culturais e ambientais. Nossa, quanta coisa, não é mesmo, crianças? Mas eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês agora. Mas o que será que tudo isso quer dizer? O que é ser sustentável? Então, no nosso planeta, existem as condições adequadas para nós vivermos. Como eu já falei anteriormente, o ar, a água, as plantas, os animais e os alimentos. Lembram? Então, por ter essas características favoráveis à existência da nossa vida, nós devemos preservar, cuidar do nosso planeta, para que um dia isso não se acabe. Vou dar um exemplo para vocês. A água. Se nós usarmos a água inadequadamente, vou lá tomar o meu banho, ficar lá meia hora gastando água, brincando na água. Ou então, quando a mamãe vai lá lavar a louça, deixar a torneira aberta. Vou escovar meus dentes, a torneira, vai ficar aberta. O que nós estamos fazendo com a água? A gente está desperdiçando. E a água, ela é importantíssima para a nossa vida. Então nós precisamos o quê? Economizar. Isto é sustentabilidade. Saber economizar
para que não falte posteriormente. A natureza e o ensino religioso. Mas o que será que o ensino religioso tem a ver com a natureza, sustentabilidade e o meio ambiente? O que as religiões falam sobre o nosso planeta, sobre o meio ambiente e sobre o cuidado com esse meio ambiente? Será que eu, sendo uma pessoa religiosa, eu terei que ajudar a cuidar do planeta? Ajudar a cuidar do meio ambiente? O que vocês acham? Na aula de hoje você vai descobrir o que algumas religiões falam sobre isso. Se você pesquisar aí um pouquinho a sua religião, o que você segue aí com a sua família, ou então as religiões que eu já apresentei aqui nas nossas aulas, você vai descobrir que as religiões também se preocupam com o meio ambiente e com a natureza. Nas pesquisas que eu andei fazendo, eu descobri que o meio ambiente faz parte, sim, da cultura religiosa. O artigo 225 da Constituição Brasileira afirma ser dever de todos zelar por um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ou seja, neste dever geral, as religiões têm um grande e importante papel por adotar práticas sadias no respeito aos recursos naturais e culturais. Vamos ver um pouco então o que os judeus e os cristãos falam sobre a natureza. A partir do texto que eu irei mostrar para vocês, no que os cristãos chamam de Velho Testamento e os judeus chamam de Torá. É uma parte da Bíblia em que vem lá do Gênesis, até um pouco antes de Jesus nascer. É a parte mais antiga da Bíblia. E é o que nós trabalhamos lá em história, no calendário, antes de Cristo e depois de Cristo. Ou seja, o que veio antes de Cristo, desde que o mundo foi formado, até um pouco antes de Jesus nascer. Eu vou ler para vocês o que os cristãos e os judeus falam sobre o meio ambiente. Olhem lá. Na história da criação dos primeiros capítulos da Bíblia, Adão e Eva foram colocados em um jardim, o Jardim do Éden, para trabalhá-lo e cuidar dele. Notemos que a palavra trabalho é muitas vezes traduzida para servir. Logo, o homem tinha e ainda tem a função de servir como jardineiro de Deus nesta terra. Mas o que será que eles queriam dizer com isso, ser jardineiro? Vocês conhecem o jardineiro? Vocês já viram algum? Vão pensando aí. Então agora nós vamos imaginar. Imagina que você mora numa casa bem grande, um jardim bem grande. E nesse jardim há diversos tipos de plantas, árvores, e ele precisa ser cuidado. E aí você resolve chamar um jardineiro, né, para fazer esse cuidado desse jardim. Aí eu lhe pergunto, você vai chamar um jardineiro que pode as árvores, que corta as árvores, que deixa o jardim sujo, que destrua aquele jardim? Claro que não, não é verdade? A gente vai procurar um jardineiro que cuide, que apenas apare a árvore, que regue as plantas, que corte o gramado, mas que mantenha esse jardim bem bonito, não é verdade? E quando nós falamos em ser jardineiro de Deus, nós temos que imaginar que o planeta Terra todo é o jardim de Deus. Segundo a história da criação contada lá no Gênesis, Deus criou o planeta Terra e todas as coisas. Nesse sentido, o jardineiro de Deus deve cuidar do planeta,
para que ele fique lindo, bonito, com um belo jardim. Não é verdade? Então, ser o jardineiro de Deus é também cuidar da natureza e faz parte da cultura dos judeus e dos cristãos cuidarem do meio ambiente e da natureza. E para os muçulmanos, o que eles falam sobre o meio ambiente? Será que eles também têm alguma passagem religiosa que fala sobre o meio ambiente? Então, eles têm sim, e eu vou ler para vocês. A lei islâmica estabelece uma lei geral para todos os humanos que vivem na face da terra, que significa não criar qualquer dano a este universo. Desde o profeta, a paz esteja com ele, não é permitido dano nem prejuízo. Então, crianças, segundo os muçulmanos, os homens não têm o direito de causar nenhum prejuízo ao planeta. Ou seja, os muçulmanos também são jardineiros deste planeta, também precisam e cuidam deste planeta. Eles cuidam do meio ambiente e também faz parte dessa cultura islâmica cuidar do meio ambiente, preservar, não poluir, não desmatar. Bem legal, não é mesmo? E agora, será que os budistas também falam algo sobre a natureza? Falam também. Vou ler lá para vocês. Olha lá na tela. O budismo defende uma atitude simples e não agressiva para com a natureza. Os conceitos de karma e renascimento apontam uma conexão entre todas as formas de vida. Se explorarmos o meio ambiente de maneira extrema, embora possamos conseguir algum dinheiro ou outro benefício com isso agora, em longo prazo nós próprios sofreremos e as gerações futuras também sofrerão. Mas, crianças, o que será que tudo isso quer dizer? Quando a gente fala em explorar a natureza, nós estamos falando das empresas, do homem, do desmatamento, das construções, dos gases tóxicos que são lançados no ar diariamente. Isto destrói a natureza e muitas vezes o homem acaba fazendo isso em função econômica, pelo dinheiro. Só que futuramente isso vai agredir o planeta e as pessoas futuras sofrerão. Não, por que elas sofrerão? Porque elas não terão ar puro para respirar, elas não terão água limpa para tomar. Se a gente desmatar as florestas, nós também estaremos prejudicando os animais que vivem e moram lá neste ambiente. Então, crianças, fazer o uso inadequado da natureza faz muito mal, tanto para nós como para as futuras gerações. E os budistas também preservam e protegem a natureza. Iremos assistir agora um curta-metragem, Um Pequeno Raio de Esperança. Esse curta-metragem nos mostra que a persistência e a confiança que estão presentes em todas as religiões são fatores importantes e decisivos para obtermos o sucesso na nossa vida. Prestem atenção, eu logo volto.
crianças, o que vocês acharam desse curta-metragem? Bem bacana, não é mesmo? E tem tudo a ver com a nossa aula de hoje, não é verdade? Então agora nós iremos para a nossa atividade de hoje. Olhem lá na tela. Nós iremos fazer como curta-metragem. Nós vamos construir um avião de papel. Bem legal, não é mesmo? E eu estarei aqui mostrando para vocês como fazer esse avião. Bora lá? Então, crianças, lembram que lá no início da aula eu solicitei uma folha de papel sulfite para vocês? Se vocês não tiverem essa folha, vocês poderão estar tirando, né? Uma folha do caderno de vocês mesmo. Só peçam ajuda para um adulto estar fazendo isso. Então vamos lá, a professora vai ensinar. Com a folha em mãos, olhem lá. Vocês irão dobrar esta folha ao meio. Aperta bem, ó, assim. Depois irão abrir a folha e colocar as duas pontas para dentro, ó. Primeira ponta e a segunda ponta. Ó, parece uma casa. Fazer mais uma dobra. Lá no meio de novo, ó. Viram? Ó, dobrou. Esse outro lado aqui para dentro e dobrou novamente. Aperta bem. Agora, vocês irão juntar as partes. Fechando com aquela primeira dobra que vocês fizeram. Lembram? Aí aqui nós iremos fazer a asa do nosso avião. Dobra bem certinho aqui, olha. E depois a outra asa do avião. Pronto. Nosso avião está pronto. Vocês poderão estar colando aqui posteriormente. E aí vocês poderão também enfeitar este avião da maneira que vocês acharem bacana aí. Vou dar um tempo para vocês terminarem essa atividade. Eu logo volto.
E aí, crianças, conseguiram construir o avião de papel de vocês? Caso não tenha dado tempo, depois, com calma, vocês terminam, certo? Vamos agora para a nossa segunda atividade de hoje. Agora, você é o jardineiro do nosso planeta. Como você pode ajudar o nosso planeta? Represente através de um desenho algumas ações que você pode fazer para preservar a natureza. Eu darei um tempo para vocês fazerem esse desenho aí. Eu logo volto.
E aí, crianças, tudo certo? Conseguiram terminar? Se não conseguiram, já sabem. Depois, com calma, vocês terminam. Então, agora, vamos relembrar o que nós estudamos na nossa aula de hoje. Conhecemos diferentes formas de vida, identificamos nas religiões o cuidado com a natureza e estudamos sobre o que os cristãos, judeus, os muçulmanos e os budistas falam sobre a natureza. E a nossa aula está chegando ao fim. Não esqueçam, lavem bem as mãos, abraços no ar e até a nossa próxima aula.